Oi, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos católicos, evangélicos, espíritas. Hoje eu quero falar sobre um assunto esse assunto eu acho interessante porque fala de um mundo que a gente não vê, um mundo espiritual, né? Eu quero falar sobre os anjos. Os anjos são seres criados por Deus, são seres celestiais criados por Deus, né? A gente não sabe precisar bem em que época que Deus criou os anjos. Mas em Jó fala que, no livro de Jó, no capítulo 38, fala que Deus criou os anjos antes da fundação da terra. Então, quer dizer, lá no céu já tinha os anjos. Mas a gente não sabe a época, porque aí a gente não sabe como era contado o tempo antes de Deus criar a terra, né? Então a gente não sabe. Mas eu quero ler algo aqui para vocês da palavra do Senhor, né? Porque na Bíblia fala muito sobre anjos, né? Os anjos são seres criados por Deus, eles estão a serviço de Deus, mas eles não são para serem adorados, tá? Mas são seres maravilhosos. E no mundo espiritual existem hierarquias também. Hierarquias de anjos, né? Anjos do bem, os anjos do Senhor e os anjos do mal, do lado de lá também, né? Lá também tem uma hierarquia. 91, né? Que é um salmo de batalha espiritual mesmo, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente é que é todo poderoso, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? E aí ele vai falando, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí ele fala, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então Deus dá ordem aos anjos para guardar você, né? Olha o poder de Deus e a presteza dos anjos, né? Eles foram criados a serviço do Senhor, né? Eles amam fazer o trabalho deles. Eu creio que se eu um dia for para a glória, com a graça de Deus eu vou, né? Vou lutar muito aqui na terra para isso, né? Para andar no caminho de Deus, aqui conforme a palavra de Deus, para servir o Senhor lá em cima. Não sei se como anjo, não sei. Eu quero fazer alguma coisa lá no céu. Eu não quero ficar sem fazer nada, não. Então os anjos estão sempre trabalhando para Deus ao nosso favor, né? Nos livrando. Quantos livramentos Deus já não deu para mim, para você, né? Se eu for contar que os livramentos que Deus deu para mim através dos anjos, né? São muitos. Tem pessoas que têm o dom de ver os anjos, né? Tanto do bem quanto do mal. Pessoas que têm o dom de sentir, né? Você chega naquele ambiente e sente algo negativo, né? Uma presença assim, sente um peso, ou se sente muito bem, se sente muito leve, né? Então é assim que funciona o mundo espiritual. E aqui na palavra do Senhor também quero apresentar para vocês o livro de Efésios, né? Que foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguiu os cristãos, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus, né? E aí ele conheceu Jesus Cristo e Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, que significa pequeno. Só para vocês verem como que é o mundo espiritual, né? Aqui, ó. Vou ler aqui, Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o 23, tá? Ó.
Equal a sobreexcelente grandeza do seu poder. Poder de quem? Poder de Deus, né? Sobre nós, os que cremos, quem crê, né? Segundo a operação da força do seu poder, né? Que manifestou em Cristo, né? Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, né? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluias, glórias a Deus. Então, aqui os principados e poder, potestade são, que quer dizer que Jesus está acima dessas hierarquias de anjos, porque existem anjos que são principados, potestades, né, dominadores deste mundo tenebroso. São os anjos do mal, né? São os tipos de anjos. Outra parte que eu quero ler para vocês é Mateus, a tentação de Jesus, que está no capítulo 4, tá? Fala assim, eu não vou ler tudo não, vou ler só uma parte, tá? Vou ler só uma parte pelo diabo, né? E olha só, como os anjos são maravilhosos, ó. Depois que ele foi tentado de várias formas, né? Principalmente na palavra, por isso que é bom a gente conhecer a palavra do Senhor, né? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque o diabo falou para ele, como é que fala? Para ele se jogar lá do penhasco. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus é Deus também, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares, né? E aí ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, né? Então, olha que lindo, os anjos veio, Deus pediu, os anjos veio e serviu. Então, os anjos são citados várias vezes na Bíblia. Tem muitas outras passagens, né? Quando o anjo Gabriel, ele falou sobre Maria, né? O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ter um filho e que ela colocaria o nome dele de Jesus, né? O anjo Gabriel. Está escrito em Mateus, no capítulo 1 ou 2, tá? Vocês podem pegar lá a Bíblia no Novo Testamento, está escrito isso, o anjo Gabriel, né? Também lá no Velho Testamento, os anjos do mal queriam fazer alguma coisa com o corpo de Moisés quando Moisés morreu. E aí o arcanjo Miguel disse que Deus o repreenda, né? A gente tem que saber lidar com as forças espirituais. Não pode ir assim, em nome de Jesus. Você tem que ter reverência diante de Deus e usar o nome de Jesus Cristo para repreender no mundo espiritual, tá? Porque você não pode brincar com os demônios, né? Com os anjos do mal, né? Você tem que sim pedir a Deus, Senhor, envia um anjo para me ajudar, um anjo guerreiro, um anjo querubim, um anjo mensageiro. Então, anjo significa mensageiro, tá? Em hebraico, a palavra anjo é malak, com apóstrofe K. Em grego significa ángelo com dois, não é ângelo, é ágelo com dois Gs. Então os anjos são seres espirituais
e pessoais criados por Deus, dotados de capacidade moral e intelectual. Tá? Os anjos são muito intelectuais, entendeu? Muito inteligentes, né? A Bíblia não diz de forma detalhada como são os anjos, mas indica que eles são seres invisíveis. Quisera eu ver anjos do bem assim, né? Que eventualmente podem se manifestar de forma visível, sim. Ele pode, se ele quiser, ele pode aparecer para mim ou para você, né? O anjo de Deus, né? Neste estudo, quem são os anjos na Bíblia e quais são as funções que eles desempenharam no plano de redenção concebido por Deus, de redenção que é sobre Jesus, né? Então a palavra anjo, como eu disse, em grego é angelos, em hebraico malak, entendeu? Outra palavra grega utilizada para se referir aos anjos é pneumata, né? Que significa espíritos. Essa palavra designa principalmente os anjos caídos, que é o que eu falei para vocês, né? Os anjos do Lúcifer que caiu, na expressão espíritos imundos, né? Mas na epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus, essa palavra se refere aos anjos de Deus como espíritos ministradores, tá? Os anjos ministram na igreja, quando está tendo um culto, eles ministram para que as pessoas entendam a palavra do Senhor, eles ministram durante o culto para afastar as coisas ruins, né? Os gregos archai e exouchiai, principados e potestades, como eu estava dizendo para vocês, né? Também são utilizados para se referir aos anjos maus e aos anjos de Deus, dependendo do contexto, tá? E aqui, nós também temos aqui uma coisa importante, né? A Bíblia não fala especificamente sobre a origem dos anjos, como eu estava dizendo para vocês, tá? Tudo o que se sabe é que eles foram criados por Deus. Você pode ler no Salmo 148 também, né? No Salmo 148 fala sobre os anjos, no versículo 1 ao 5, né? Vamos ver aqui. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Amém? Glórias a Deus. Então aqui está falando, né? Louvai todos os seus anjos, no versículo 2, né? Então, na Bíblia fala muito sobre anjos, né? Então, a gente não pode deixar de falar sobre os anjos, né? Eles são seres importantes. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 6, fala sobre os anjos. Não é possível determinar especificamente quando os anjos foram criados. No livro de Jó, como eu estava dizendo para vocês, indica que os anjos estavam presentes na fundação do mundo, mas isso não significa que os anjos foram criados por Deus antes de qualquer outra coisa. Na verdade, em nenhum lugar a Bíblia indica que alguma outra obra criadora de Deus precedeu a criação primária dos céus e da terra. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3. De certo, pode-se afirmar apenas que os anjos foram criados antes do sétimo dia, tá? Gênesis, fala em Gênesis, Êxodo capítulo 20, versículo 11, Jó capítulo 38, versículo 7, Neemias capítulo 9, versículo 6, tá? Como são os anjos? Os anjos são seres espirituais, o que significa que eles não possuem corpo, tá? O corpo como o nosso, tá? Mas, às vezes, os anjos também podem se manifestar de forma visível, como eu disse para vocês, inclusive de modo semelhante à forma física humana, como diz em Gênesis, capítulo 18, versículo 2 ao 19, 19, capítulo 18, versículo 2 ao 19, e também aqui fala, né, 22, né, do 19 ao 22. João, capítulo 20, versículos 12 e 13
Atos capítulo 12, do versículo 7 ao 10. E eu gostaria de desejar a todos os meus seguidores, os meus amigos cristãos, né? Todos os cristãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor, tá? Shalom Adonai significa a paz do Senhor, então eu digo Shalom Adonai, tá? A paz do Senhor. Próximo capítulo deste estudo, Angelologia 2. Este áudio, tá? Para engrandecer a você mesmo, engrandecer no sentido de conhecimento. Deus abençoe vocês. Tchau.